Oi, gente. Hoje nossa aula vai ser sobre um conto em espanhol do escritor uruguaio Mário Benedetti, que nasceu na Bélgica e morou em vários lugares pelo mundo por vários motivos, mas acabou vivendo grande parte da sua vida no Uruguai e é considerado um escritor do grupo de escritores uruguaios. E o conto é Los Pocillos. Como vocês estão vendo aí, são as xícaras. Esse nome Pocillos não é um nome comum, não, tá, gente? Do dia a dia, falar assim que eu quero uma xícara de café usando a palavra pocillo. Mas aqui ele prefere usar, talvez seja comum no Uruguai, ou foi comum na época que ele escreveu o conto, mas eu andei dando uma pesquisada porque o espanhol que ele usa, que é o espanhol usado na Argentina, no Uruguai e parte do Paraguai. Então, aí ele prefere o termo pocillos. Primeiramente, eu vou fazer a leitura de parte desse conto. E esse é um dos contos preferidos meus. Assim, eu acho que é um preferido mesmo, porque eu não encontrei nenhum que fosse tão bom quanto esse ou melhor do que ele. Então, eu aconselho muito vocês pegarem o link aqui na descrição do vídeo, né, da aula, e ler o conto todo, porque ele tem no finalzinho o que a gente chama em inglês de plot twist muito interessante, que é aquela virada, né, aquele desfecho super impressionante que é realmente plot, que é a narrativa, e aquela virada. Mas enfim, a aula não é de inglês, mas de espanhol, só para explicar para vocês que esse é um termo muito usado também, até no português. As pessoas que sabem inglês brincam muito. Ah, essa história teve um plot twist. Mas eu aconselho que vocês leiam. Então eu vou ler até certo ponto, vocês vão me ouvir lendo o conto e depois eu volto para explicar o vocabulário, Los certo? pocillos. Los pocillos eran seis, dos rojos, dos negros, dos verdes y además importados irrompibles modernos. Habían llegado como regalo de Enriqueta en el último cumpleaños de Mariana, y desde ese día el comentario de cajón había sido que podía combinarse la taza de un color con el platillo de otro. Negro con rojo queda fenomenal, había sido el consejo estético de Enriqueta. Pero Mariana, en un discreto rasgo de independencia, había decidido que cada pocillo sería usado con su plato del mismo color. El café ya está pronto. ¿Lo sirvo? Preguntó Mariana. La voz se dirigía al marido, pero los ojos estaban fijos en el cuñado. Este parpadeó y no dijo nada. Pero José Claudio contestó, todavía no. Espera un ratito. Antes quiero fumar un cigarrillo. Ahora sí, ella miró a José Claudio y pensó por milésima vez que aquellos ojos no parecían de ciego. La mano de José Claudio empezó a moverse, tanteando el sofá. ¿Qué buscas? Preguntó ella. El encendedor. A tu derecha. La mano corrigió el rumbo y halló el encendedor. Con ese temblor que da el continuado afán de búsqueda. El pulgar hizo girar varias veces la ruedita, pero la llama no apareció. A una distancia ya calculada, la mano izquierda trataba infructuosamente de registrar la aparición del calor. Entonces Alberto encendió un fósforo y vino en su ayuda. ¿Por qué no lo tiras? Dijo con una sonrisa que, como toda sonrisa para ciegos, impregnaba también las modulaciones de la voz. No lo tiro porque le tengo cariño. Es un regalo de Mariana. Ella abrió apenas la boca y recorrió el labio inferior con la punta de la lengua, un modo como cualquier otro de empezar a recordar. Fue en marzo de 1953 cuando él cumplió 35 años y todavía veía. Habían almorzado en casa de los padres de José Claudio, en Punta Gorda.
Habían comido arroz con mejillones y después se habían ido a caminar por la playa. Él le había pasado un brazo por los hombros y ella se había sentido protegida, probablemente feliz o algo semejante. Habían regresado al apartamento y él la había besado lentamente, morosamente, como besaba antes. Habían inaugurado el encendedor con un cigarrillo que fumaron a medias. Ótimo, agora vamos lá, vamos ver esse vocabulário. Vocês viram aí que eu diminui um pouquinho a câmera, o meu vídeo aqui aparecendo, para vocês terem uma visão geral melhor das frases e das palavras que eu escolhi para explicar para vocês. Então, como eu havia explicado, são xícaras de café, e aí o nome mais comum para xícara é uma taça, que é muito mais comum do que possível, e ou tacita, que é o diminutivo de xícara, de taça. Muito comum no espanhol nós vermos o diminutivo feito com ito, ita. E aí eu tenho a palavra además que significa além disso. Então você vai incluir alguma coisa além disso, además. Habían llegado, haviam chegado. É llegar do verbo, né? Verbo chegar, e aí em espanhol a gente tem llegar. Em alguns lugares, essa pronúncia do lhe é um pouquinho diferente, então vai ser chegar, parecido com chegar. Eu acredito que na Argentina, talvez no Uruguai também, essa pronúncia mais próxima do nosso che. A gente tem aqui, e desde esse dia, el comentario de cajón. Esse cajón é uma caixa, né? Vamos dizer, é o aumentativo de caja, cajón, que pode ser um caixote ou pode ser também uma gaveta, tá, pessoal? Então pode ser cajón, é muito comum a gente falar que é a gaveta. Só que aqui é uma expressão. Comentário de cajón significa que desde esse dia que a cunhada, me parece que foi a cunhada, que sugeriu que ela mesclasse as xícaras com os pires, né, colocasse cores diferentes, esse foi o comentário regular, corrente. Então, toda vez, talvez, quando ela pegasse as xícaras para servir, alguém sugerisse que ela fizesse essa mistura. La taça de um color com el platillo de outro. Aí a gente tem a xícara com el platillo, com o pires, o plato é o prato. E aí a gente tem o diminutivo formado por yo. Então, platillo, que é uma outra maneira de fazer o diminutivo em espanhol. Queda, do verbo quedar, que entre vários significados que ele possui, um deles é ficar. Então, fica. E aqui a gente tem discreto rasgo de independência. Vê que aí a palavra não tem acento, em espanhol não tem acento circunflexo. Então, rasgo é característica. Aí está comentando que ela, a Mariana, uma discreta característica, ou seja, que ela possuía de independência, ela resolveu não misturar os pires com as xícaras. E aí, me conta, você está gostando dessa aula? Curte aqui para mim, comenta o que é que você está aprendendo de novo nesta aula. Está acrescentando ao seu espanhol, a sua leitura ou até mesmo a sua fala, as expressões que você precisava conhecer? Então vamos continuar. Já está pronto. Já está pronto, lo sirvo. Então aqui a gente tem já está pronto. E o lo significa o café, é um pronome, não é artigo. Embora a gente tenha um artigo neutro, eu tenho um vídeo aqui no canal sobre os artigos em espanhol, inclusive o artigo neutro. Mas aqui ele faz referência ao café. Então, o café, é um pronome. Lo sirvo, quer dizer, eu sirvo o café. Los ojos estavam fijos. Olhos, e aí eu tenho fixos. Fijar é o verbo fixar ou prestar atenção. Então, os olhos estavam prestando atenção em alguma coisa. Parpadeou e não dijo nada. Piscou e não disse nada. Então, parpadear, piscar. E aí, eu tenho o verbo decir, que é um verbo super irregular. O passado dele, dijo,
ele não disse nada. Ele não dijo nada. Então, por isso que em espanhol você não vê tantos pronomes. Quem é que disse? Porque o próprio verbo, lembra, ele muda bastante, assim como no português também muda, mas é menos comum você ver o pronome antes do verbo. Menos ainda do que a gente vê no português. Então, gente, vamos aprender mais um pouquinho. E eu te convido para se inscrever no canal. E se você está buscando um curso de espanhol para leitura, específico para leitura para provas de mestrado, doutorado, essa proficiência em espanhol, tem um link aqui na descrição deste vídeo, todas as informações, como que é a metodologia, quanto tempo dura, o valor, tudo direitinho para você poder resolver aí a sua prova de mestrado ou doutorado em espanhol e ter a aprovação. Então vamos continuar. Todavia. Todavia significa ainda. Todavia. Todavia não, quer dizer ainda não. Esperar um ratito. Eu coloquei entre parênteses vos. Por quê? Se fosse no espanhol corrente de vários outros países, ou seja, não esse espanhol do Uruguai ou da Argentina, a gente não teria esse acento aí, teria apenas espera. Espera um ratito. Mas aqui eles fazem uso do vos. No lugar do tu, se usa vos. E aí, gente, não é vós, tá? Não pronuncie vós, é vos. Vos, você pode pronunciar o V um pouquinho mais forte, como se fosse um B, mas o meu é entre meio. Espera um pouquinho. Ratito, de novo, outro diminutivo da palavra rato, que é o famoso rato em espanhol, que confunde muita gente, que não tem nada a ver com rato, mas é tempo, é um pouco de tempo. Tanteando o sofá. Que buscas? Então, apalpando o sofá. O que é que você procura? Perdão, que eu li buscas como a gente lê no espanhol, não no espanhol da Argentina e do Uruguai. Que buscas? O que é que você procura? E aí nós temos a palavra rumbo, que é o rumo, e halló, que é do verbo hallar, dois L's, né? Hallar el encendedor. Ele tem aí o rumo e achou o isqueiro. Afã de búsqueda. O afã da procura. Eu coloquei afã como uma vontade, muita vontade, procurando uma coisa com muita vontade, mas afã é isso, é quando você está muito ansioso para fazer alguma coisa. Então ele estava ansioso para encontrar o isqueiro. El pulgar hizo girar várias vezes la ruedita. O polegar, que é o pulgar, hizo do verbo hacer, outro verbo super irregular, como o verbo decir. Fez é o passado do verbo hacer. Hizo girar, fez girar várias vezes la ruedita, a rodinha. Veja aí de novo o diminutivo. Tá muito rica essa aula, não tá? Se você ainda não curtiu, eu espero que agora você curta esse vídeo. Pero la llama, mas a chama do isqueiro. Por que não lo tiras? Novamente, se não fosse no espanhol do Uruguai ou da Argentina, a gente ouve tiras e não tiras. Por que não lo tiras? Mas aí tá com acento. Por que você não joga ele fora? Tirar não tem nada a ver com tirar, tá? Por exemplo, tirar alguma coisa do lugar, tirar uma peça de roupa, tirar os óculos, não é essa a tradução correta. É jogar fora, arremessar ou empurrar alguma coisa com força, arremessando. Então, por que não lo tiras? Lo é o isqueiro. Lo. Por que você não joga ele fora? É o mesmo lo que apareceu antes fazendo referência ao café. É um regalo. Então, é um presente. A explicação por que não jogou fora. Ella abriu apenas a boca e recorreu. Ela quase não abriu a boca, ela mal abriu a boca. E passou, aí ela, aquele movimento que ela faz de passar a língua, meio que sem saber o que fazer quando ele diz isso. Ele cumpriu 35 e todavia veía. Aí ela começa a se lembrar do passado. Cumprir anos é fazer aniversário. Ele fez 35 anos e ainda via. O verbo ver, o verbo ver, que aí tá veía, que é também um verbo mega irregular. Um cigarrilho que fumaram a médias. Então, um cigarro que eles fumaram pela metade. Mas quando quer dizer aí fumaram, que os dois fumaram pela metade, significa que um fumou
uma parte e o outro fumou outra parte. Ou seja, um começou fumando e compartilhou o cigarro com o outro. Para mostrar aí que os dois eram mais unidos, mais chegados, eles realmente faziam muitas coisas juntos. Eu não vou ficar aqui comentando o conto, porque aí vai virar uma aula de literatura e aí é meu ponto fraco. A gente vai ter um vídeo muito longo aqui. Eu recomendo muito, muito mesmo que vocês leiam o conto e aprendam mais o vocabulário do restante do conto, mas até aí já deu para vocês terem uma ideia do que se trata e a leitura vai ser mais fluida. Então, até o próximo vídeo.